Fala galera, tudo bom com vocês? Vamos lá, uma aulinha de cinética química, vamos dar continuidade àquela aula de velocidade média de reação, velocidade média de participantes. E aí nessa aula aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria das colisões e os fatores que influenciam a velocidade de uma reação, tá certo? Então vamos lá, vamos discutir um pouquinho sobre a teoria das colisões, pessoal. Essa teoria ela vem para tentar explicar como é que exatamente as reações ocorrem, tá? Então, para que os produtos sejam formados, a primeira coisa que você tem que saber é que são necessárias colisões. E colisões entre quem? Entre os reagentes, tá? Porém, acontece que nem toda colisão ela vai ser uma colisão efetiva. Nossa, Ivo, o que é uma colisão efetiva? Uma colisão efetiva é uma colisão que gera uma coisinha chamada complexo ativado, tá certo? Não sei se já dá para ver aqui, ó. Isso daqui é o complexo ativado, que nada mais é do que um estágio intermediário. Mas a gente vai falar dele, tá bom? O que é necessário para que uma colisão, então, seja efetiva? Olha, são necessários dois fatores importantíssimos. O primeiro é que as moléculas tenham orientação favorável e o segundo é que elas tenham energia igual ou superior à energia de ativação. Se nós tivermos esses dois fatores, a orientação favorável e energia igual ou superior à energia de ativação, vai ser formado o complexo ativado. Agora, o complexo ativado, sendo formado, não quer dizer que ele vai se transformar em produto. Ele pode voltar a ser reagente. Ivan, não entendi muito bem. Vamos lá. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Temos aqui o reagente A, o reagente B, tá certo? Então, a primeira coisa quando a gente fala em colisão com orientação favorável, é elas colidirem dessa maneira, pessoal. Se as duas moléculas vierem dessa maneira, nós temos uma orientação favorável. Agora, se uma delas vier assim, ó, essa colisão já não é favorável. Então, ela já bate e volta, não vai formar o complexo ativado. Agora, se as duas vierem com orientação favorável, colidirem, tiverem energia suficiente, elas colidem. Essa energia faz o quê? O que acontece com essa energia, pessoal? Essa energia ela é consumida para enfraquecer essa ligação entre os dois átomos de A e os dois átomos de B. E, ao mesmo tempo, fortalecer, começar a construir a ligação AB. Tá certo? Então, quando a gente pensa que ocorreu uma colisão com orientação favorável e energia de ativação, energia igual ou superior à energia de ativação, forma-se o complexo ativado. E o complexo ativado é uma molécula instável. Ela dura algumas frações de segundo e ela pode se decompor em reagente. Então, houve a colisão efetiva, mas não houve a reação, ou ela pode se quebrar em produto. E aí sai o produto AB de um lado, AB do outro, e já era, tá certo? Então, espero que com essa demonstração fique mais claro. Então vamos lá, o que é esse complexo ativado? Como eu disse para vocês, o complexo ativado nada mais é do que uma estrutura intermediária, transitória. E ela é o que existe de mais energético dentro da reação. Ela é a estrutura mais energética, tá? Formado o complexo ativado pode se decompor em produto, mas também pode se decompor em reagentes. O que é energia de ativação? Energia de ativação é a energia correspondente, energia mínima, que corresponde à quantidade, né? Então, essa quantidade de energia mínima que eu necessito para formar o complexo ativado. Toda reação tem energia de ativação. Não importa se é um processo exotérmico ou um processo endotérmico, tem energia de ativação, tá certo? Muito comum aparecerem esses gráficos nos exercícios, então vamos tentar interpretá-los. Temos aqui a energia, a entalpia, né, energética para os reagentes A e B. Essa subidinha aqui, ó, é a energia de ativação. É a energia necessária para formar aqui em cima, no estado mais energético, o complexo ativado. Tá certo? Quando esse complexo ativado se decompõe em produto, neste caso, ele libera muita energia, porque o produto tem menos energia do que os reagentes. Tá bom?
Então, esse daqui é um processo exotérmico. É uma reação exotérmica, libera energia. E esse caso aqui, que é exatamente o caso oposto, né? Então eu tenho reagentes A e B com baixíssima energia, aí eu preciso de muita energia para formar o complexo ativado. Essa muita energia aqui é energia de ativação. E ele me devolve um pouquinho de energia, formando o meu produto AB. Esse processo é um processo endotérmico. É um processo que absorve calor da vizinhança, tá bom? Então, a leitura que você tem que ter, variação da entalpia depende única e exclusivamente da quantidade de energia do produto e do reagente. O complexo ativado é o estado mais energético que existe na reação. E essa diferença entre o reagente e o complexo ativado é a energia de ativação, tá certo? Quais são os fatores que influenciam a velocidade de uma reação, pessoal? Bem, são 4 fatores. O primeiro deles é a superfície de contato. Quanto maior for a superfície de contato, maior será a velocidade da reação. Tenta imaginar lá um pedaço de carne inteiro e o mesmo pedaço de carne agora moído. Qual desses pedaços de carne vai ficar pronto mais rápido? O moído. Porque o moído ele tem maior superfície de contato. Se ele tem maior superfície de contato, isso quer dizer que um número maior de colisões ocorre no mesmo período, no mesmo tempo. Então, se ele tem uma superfície maior, há uma maior ocorrência de colisões e, portanto, uma maior velocidade de reação. Segundo, a temperatura, pessoal. Quanto maior for a temperatura, maior será a energia cinética das moléculas. E se é maior a energia cinética das moléculas, maior é o número de colisões. E se é maior o número de colisões, maior será a velocidade da reação. Você já pensou por que a gente guarda a comida na geladeira? Ué, a gente coloca a comida na geladeira exatamente para diminuir a energia cinética das moléculas da comida, diminuindo o número de colisões e, consequentemente, demorando mais tempo para ela apodrecer, que é o processo de reação ali no caso da comida. Existe uma regrinha que chama-se regra de Van 't Hoff, galera. A regra de Van 't Hoff, ela diz que para cada 10 graus Celsius aumentados, a velocidade irá dobrar. Mas é uma regra, não é uma lei, tá certo? Então isso daqui é uma regrinha só. Outro fator que influencia na velocidade da reação, a presença de catalisador. Pelo amor, hein? Catalisador é com S, hein? Toda vez eu vejo as pessoas escrevendo catalisador com Z, já vi até em livro. Por favor, cuidado. Então, o que são catalisadores? Os catalisadores eles são substâncias que eles alteram o mecanismo da reação. Como assim, Ivan? Então, eu tinha aqui, ó, reagente, produto. E eu tinha uma energia de ativação elevada, onde formava-se um complexo ativado. Quando o catalisador entra na reação, ele muda o mecanismo da reação e ele muda o complexo ativado. O complexo ativado do catalisador, com o catalisador, é de menor energia. E se é de menor energia, ele é mais facilmente atingido nas colisões. Então, forma-se mais facilmente produtos por intermédio do catalisador do que sem o catalisador. Há um aumento na velocidade da reação por conta disso. É importante saber que o ΔH, pessoal, ele não é alterado com o uso do catalisador, nem mesmo o rendimento de uma reação, tá? A única questão é que você vai chegar mais rapidamente ao produto, mas você não vai aumentar o rendimento da reação, tá certo? Nem mesmo alterar o ΔH. Outra coisa importante é que o catalisador, ele entra no processo e sai do processo como se não tivesse participado. Isso é, ele não é consumido, mas ele participa do processo, tá certo? Aí nós temos 2 tipos de catálises, pessoal. Catálises são reações que sofrem ação de catalisadores, tá certo? Quando os meus reagentes estão no mesmo estado físico que o catalisador é representado acima da seta, que o catalisador, nós temos uma catálise homogênea. Agora, quando os meus reagentes
estão em estados físicos diferentes do catalisador, aqui no caso o ferro está sólido, temos uma catálise heterogênea. Ivan, todo catalisador aumenta a velocidade da reação? Não. Existem catalisadores que diminuem a velocidade de uma reação e que são utilizados na química para estudar mecanismos de reação que são muito rápidos, tá certo? Acontece que esses catalisadores normalmente não aparecem em questões de vestibulares e eles são chamados de veneno. Então, quando a gente no laboratório fala que adicionou um veneno, na verdade a gente adicionou um catalisador que diminui a velocidade da reação. É um catalisador que freia a reação. E normalmente isso para que a gente consiga estudar a reação. Ivan, onde tem catalisador no meu dia a dia? Meu querido, dentro de você tem catalisador. Tá? As enzimas são catalisadores. As nossas reações químicas que ocorrem internamente ao nosso corpo, elas demorariam muito tempo e, portanto, você morreria. Acontece que as enzimas que estão aí dentro de você, elas fazem com que o processo ocorra de maneira adequada, numa velocidade adequada, tá certo? Qual é o último fator que influencia a velocidade de uma reação, pessoal? A concentração dos reagentes. Quanto maior é a concentração dos reagentes, maior vai ser o número de colisões entre os reagentes. Consequentemente, maior será a velocidade da reação. Tá certo? Então, os nossos quatro materiais aí, 4 fatores que influenciam a velocidade da reação são superfície de contato, temperatura, catalisador e concentração. Superfície de contato, temperatura e concentração, quanto maior for, maior a velocidade. Catalisador está presente, maior a velocidade da reação. Tá certo? Um grande abraço, bons estudos a todos e até a próxima aula.